O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Muito boa tarde, amigos da TV Votorantim. Está começando a 23ª edição do programa Camisa 10, aqui pelo canal 10 da Supermídia e também pelo www.tvvotorantim.com.br. Hoje nós vamos falar de muitos assuntos. Vamos falar aí da final da Copa dos Campeões de Futsal, vamos falar do Torneio Cruzeirão, ó, tem vídeo aí de belo gol do Torneio Cruzeirão. Vamos falar também do Campeonato Varziano de Votorantim e de Sorocaba. Os dois campeonatos tiveram aí neste domingo chuvoso, a realização da primeira rodada e também do desempenho aí dos atletas de Votorantim, do bicicross, do ciclismo. Vamos falar também do Brasil Quirim Futsal, que já estreou na Liga Paulista e que nesta semana irá jogar aqui na cidade de Sorocaba, né, na vizinha cidade de Sorocaba. E vamos começar então falando de futsal, porque na quarta-feira passada, né, lá no ginásio Gualberto Moreira, aconteceu a final da Copa dos Campeões de Sorocaba, entre as equipes do Juventus Futsal e também do Silvano. Eu estive lá e agora nós vamos ver os gols desta partida. Tá no ponto já, Rony? Aí. Aquele momento lá, foto. Tem aí agora a equipe do Silvano. Foi um jogo assim bastante equilibrado, bem pegado, teve lance polêmico aí que vocês vão ver daqui a pouco, né? A equipe do Juventus reclamou muito de um lance, ó. Agora tá aí o primeiro gol da partida, marcado aos 9h50, ó. Cruzamento e o Lucas do Juventus acabou jogando contra as próprias redes. Primeiro gol da partida então, marcado aos 9 minutos e 50. No entanto, não deu muito tempo aí pro Silvano comemorar o gol, ó. Vocês vão ver em seguida que na saída de bola, o Juventus aí deu meia dúzia de toque de bola e a bola sobrou livre para Pedro, deixar tudo igual. Isso aos 10 minutos do primeiro tempo. Aos 14 foi a vez, comemoração aí do Pedro. Juventus aí que levou uma torcidinha bacana lá no Gualberto Moreira, apoiaram muito o time. Aos 14 minutos o Everton marcou o segundo gol da equipe do Silvano. Então 14 minutos de jogo, Everton marcando aí o segundo gol da equipe do Silvano, a equipe de azul. Jogo este realizado na quarta-feira passada no Gualberto Moreira. Contra-ataque do Silvano. E Fernando recebeu passe açucarado para fazer 3-1. Terceiro gol aí da equipe do Silvano. O quarto gol saiu faltando 10 segundos para o intervalo e gerou muita reclamação. Olha aí o início do lance. O pessoal do Juventus reclama falta aí no início da jogada, ó. E o Fernando, que não tinha nada com isso, marcou o quarto gol da equipe do Silvano. E aí, Rony, você achou que foi falta ou não? Ó, o Rony aqui, nosso produtor, disse que não foi falta, hein? Então, tá falado. A arbitragem também entendeu dessa forma, né? Árbitro confederado aí, ó, o Bruninho, o Bruno e o Nilvandro, que estavam apitando esse jogo. O Bruno, que recentemente entrou no quadro aí da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Agora nós vamos pro segundo tempo, quando o Juventus ensaiou uma reação e descontou aí com 6 minutos com o Lucas. O Lucas, que havia marcado contra no primeiro tempo, se redimiu e marcou aí o segundo gol da equipe do Juventus. Então, nessa altura o jogo estava 4-2. O Lucas de novo vai aparecer, ó, para marcar aí o terceiro gol da equipe do Juventus e botar fogo no jogo, hein? Tava para pegar, hein, Nery? Foi rasteirinha a bola aí, mas 4-3 pro Silvano, né? Terceiro gol aí do Juventus marcado pelo Lucas. E no final da partida, quando o Juventus estava em cima, ó, o Fernando, autor de 3 gols, pegou o rebote da trave, marcou aí o quinto gol da equipe do Silvano e definiu o placar final. Muita festa aí para a equipe do Silvano, que venceu aí a segunda edição da Copa dos Campeões de Sorocaba. Essas duas equipes vão vir forte aí pro torneio Cruzeirão. Inclusive, o Silvano já estreia essa semana. Tá aí, festa aí dos jogadores, festa do Silvano. Pessoal comemorando muito, ó.
Tá aí a taça de campeão, entregue pelo presidente da Liga Sorocabana, João Gomes. Tá aí. Muita festa aí para a equipe do Silvano. Parabéns pela conquista. Foi um grande jogo de futsal. O Juventus também foi um adversário à altura. Então as duas equipes estão de parabéns. Da Liga de Sorocaba para a Liga de Votorantim, que no último sábado foram definidos aí os finalistas do Campeonato Aberto Chupim de Futsal. E a final será disputada entre Cedesp, aqui de Votorantim, e o Astúrias Brigadeiro Futsal. As semifinais ocorreram no sábado passado no ginásio do Sermag. No primeiro jogo, a Cedesp garantiu seu lugar na decisão ao vencer por 5-3 a equipe do Nova Era. Em seguida, foi a vez do Brigadeiro entrar em quadra para assegurar a outra vaga na decisão após vencer o Ajax pelo placar de 4-2. A final, a data da final e também o local ainda não foi divulgada aí pela Liga Votorantinense. Essa informação deve ser divulgada aí até o meio dessa semana, até quarta, quinta-feira. Então, saindo a data da final, lá no nosso Facebook, Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV, você encontra a data e o local aí da final do Campeonato Aberto Chupim, para quem quiser estar acompanhando lá de perto no local. Ainda falando da Liga Votorantinense, hoje, para quem estiver vendo o programa ao vivo, nessa segunda-feira, acontece o Congresso Técnico da Copa Campeão Olímpico, competição também organizada pela Liga. O encontro com os dirigentes das equipes está marcado para as 8h30 da noite, lá na quadra do Morumbi, em Sorocaba. A quadra do Morumbi fica ali na região lá do Jardim Guatemi. Tá certo aí. Agora vamos dar uma pausa pro futsal, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais de futsal. Tem aí um vídeo aí de um golaço que nem o Rony faria esse gol, mas vamos passar aí para bike um pouco, falar dos atletas votorantinenses que foram bem na etapa de bicicross. Esse aí é o ciclismo que nós vamos ver daqui a pouco. A equipe CD... nós não temos a imagem do bicicross, Então, a equipe da Cedesp de bicicross participou no último dia 1º de março, lá na cidade de Americana, da primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade. Dentre as 18 cidades que competiram, Votorantim foi a 4ª colocada na classificação geral. Os destaques, que ficaram por conta de Leonardo Camargo Rodrigues, que foi o primeiro colocado na categoria Expert para competidores de 9 anos de idade, enquanto Fernando Matias da Silva foi o vencedor na categoria Novatos, competindo na faixa etária entre 11 e 12 anos. Outro competidor da cidade a subir no degrau mais alto do pódio foi Cauê de Souza Leal, vencedor na categoria Cruiser, que engloba aí os competidores entre 17 e 24 anos. Lá no nosso Facebook, no Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV, você encontra toda a classificação geral, o desempenho de todos os atletas votorantinenses que participaram da prova. São muitos atletas, então nosso tempo aqui é reduzido, não dá para falar todo mundo. Mas você vai lá no nosso Facebook, Camisa 10 TVV, e você encontra lá o nome de todos os competidores. Ainda seguindo com as bicicletas, mas agora sim, vamos falar da equipe de ciclismo, que também no dia 1º conquistou ótimos resultados lá na cidade de Iracemápolis. A equipe participou da segunda etapa do Campeonato Média Paulista, realizado, como eu disse, na cidade de Iracemápolis, num circuito de 2 km de extensão com curvas e descidas técnicas. Os atletas, como sempre, obtiveram bons resultados. Destaque para Santino Ventura, que competiu na categoria Master C, sagrou-se campeão da etapa. Seu companheiro de equipe, o Darcy Machado, foi o 6º colocado. Já na categoria Sênior B, Marcelo Clarim ficou com a 7ª colocação. Fábio dos Santos ficou em 3º lugar na categoria Sênior A, que é uma das mais disputadas. Então, na categoria Sênior B, o Marcelo Clarim, o 7º colocado, e na categoria Sênior A, o Fábio Santos aí foi ao pódio em 3º lugar. Então, passamos a limpo aí o bicicross, o ciclismo, e agora vamos falar do campeonato varziano, Votorantim aí com 3 campeonatos varzianos em andamento, o juvenil, o quarentão e também a primeira divisão que começou no domingo. Vamos começar aí pelo juvenil, que teve a 5ª rodada realizada nos campos aqui da cidade, e o destaque ficou para a vitória do Rio Acima por 8-2 sobre um chute para a transformação. Outros resultados: Jardim Clarice 0, Floresta 0, Parque São João 1, Fluminense 3, América 2, Santos Dumont, Vila Guilherme também 2. O jogo entre Bola mais 1 e Flamengo, a gente ainda não tem o resultado, A gente grava o programa ao vivo aqui no meio-dia e meio, só que até 11h30, meio-dia tem que estar tudo pronto. E a súmula desse jogo ainda não tinha chegado lá na Cedesp. Então, portanto, nós não temos ainda o resultado desse jogo, mas assim que chegar,
a gente coloca lá no nosso Facebook para você ficar por dentro de tudo que aconteceu no Campeonato Juvenil e também a classificação, né? Porque o campeonato só falta mais 2 rodadas para terminar a primeira fase, então a gente coloca lá os resultados e a classificação atualizada. Próxima rodada acontece no dia 14, com todos os jogos às 15h30. Vamos lá. Fluminense e Chute para Transformação jogam no Fluminense. Floresta e Parque São João no Floresta. Academia Atlética e Jardim Clarice jogam no campo do Flamengo. Santos Dumont, Vila Guilherme, encara o Bola Mais Um lá no Santo Antônio. E o Ângelo Vial joga contra o América no Ângelo Vial. Passada limpo então a rodada aí, a 5ª rodada do Campeonato Juvenil, agora chegou a hora de falarmos do Quarentão, que tá pegando fogo, e o Fluminense Los Fuegos, né, ou como queira, Los Fuegos Fluminense, mostrando por que quer ser bicampeão. A equipe, né, que já tem 2 jogos na competição, voltou a vencer de goleada, agora por 4-0 em cima do Criciúma Jardim Clarice, aí, que também é outro time muito bom. Outros resultados da rodada. Floresta 1, Corinthians também 1, Grêmio Monte Alegre 1, Santa Mônica 3, Tatiana 2, BMs 1, o Los Fuegos, né, como nós já falamos, 4, Criciúma 0, e o Ângelo Vial e Novo Mundo foi aquela mesma situação do Juvenil. A súmula ainda não tinha chegado lá para a CDESP, então, saindo o resultado, a gente coloca lá no nosso Facebook para você não perder nenhuma informação. Próxima rodada, dia 14 de março, todos os jogos começando às 15h04. Santa Mônica e Ângelo Vial jogam no Bela Montanha. Corinthians e Grêmio Monte Alegre no Campo da Chave. O Novo Mundo joga contra o Floresta no Parque Bela Vista. O Criciúma Jardim Clarice joga contra o Votocel lá no Jardim Clarice. E o Bemes pega o Los Fuegos Fluminense lá no campo da Bemes. Então aí a rodada do Quarentão, mesma situação do Juvenil. Classificação, tudinho, quando sair tudo oficial, atualizada, a gente coloca lá no Facebook, no Camisa 10 TVV, para você não perder nenhum lance. Quero mandar aqui um abraço aqui pro nosso fiel aqui amigo, o Peninha, lá do Dominguinho, que manda aqui o abraço para a esposa Michele. Então, grande abraço aí pro Peninha aí, que o programa pode ser de tarde, à noite, na hora do almoço, de madrugada, ele tá aí sempre acompanhando a gente. Seguindo aqui com o Campeonato Varziano de Votorantim, vamos falar agora da primeira divisão, que teve jogo ontem. Choveu domingo, mas teve jogo. Vamos lá. Resultados. São Lucas e Palmeiras foi 1-1. Vila Garcia 2. Materiais de Construção Jardim Clarice também 2. Floresta 3. Guanabara 4. Jogo aí com mais gols da rodada. Grêmio São João 1. Paulista 0. Não está aparecendo aí na tela, mas o Cachoeira ganhou do Flamengo de 1-0. E o Jardim Clarice 1. Santa Mônica também 1. Próxima rodada, então, vai acontecer no próximo domingo, com todos os jogos às 15h10. Só que a gente achar aqui o nosso resultado, vamos lá. Santa Mônica e São Lucas jogam no Santa Mônica. Cachoeira e Jardim Clarice jogam na Chave. O Jardim Paulista joga contra o Flamengo no campo do Sermag. Guanabara e Grêmio São João no Flamengo. Materiais de Construção Jardim Clarice e Floresta jogam no Jardim Clarice. E a equipe do Palmeiras joga lá no Votorã contra o Vila Garcia. Então aí, passada limpo os resultados e os próximos jogos do Campeonato Varziano de Votorantim, a primeira divisão. Lembrando que na primeira fase os times jogam entre si, turno único, os 8 melhores classificam-se para o mata-mata e os 2 últimos são rebaixados para a segunda divisão. Em Sorocaba também começou o Campeonato Varziano de lá, né? Lá é chamado de Taça Cidade de Sorocaba. E tem muito jogador que é aqui de Votorantim, joga em Sorocaba, ou tem muitos assim, admiradores, torcedores dos times de Sorocaba. Então, a gente também vai estar divulgando o Campeonato Varziano de Sorocaba, que ontem, né, como já dissemos, teve a realização de sua primeira rodada, quando nos 10 jogos foram marcados 41 gols, hein? O domingo foi chuvoso também de gols. Pelo grupo A, Paranazinho 0, Abiteto 3, Beira Rio 3, IP 0, Vila Hortência 4, Vila Hortência 4, Jardim Refúgio, Alvorada Jardim Refúgio 1, Santa Terezinha 3, América do Lopes de Oliveira 1, Paulistano 2, Olaria também 2. Pelo grupo B, o Vila Helena foi o destaque, ganhou de 5-2 do Jardim Planalto. Já o Gunhê fez 2-1 no Gerações Unidas. O América do Paulão, né, grande Paulão, começou bem, hein? 3-1 em cima do Cajuru do Sul. O Jardim dos Estados, outra goleada, ganhou do Jandaia por 5-1.
e o Galácticos e Nova Esperanças ficaram no 1-1. Próxima rodada, hein? Serão 8 jogos às 10 da manhã e outros 2 às 3h20 da tarde. O Abiteto joga contra o Olaria, lá no Wilson de Abreu. O América do Lopes joga contra o Paulistano, no Centro Esportivo Dr. Pitico. O Alvorada Refúgio joga contra o Santa Terezinha, lá no campo do Pinheiros. O IP pega a Vila Hortência no Rogélio Pérez, não está errado, esse é o nome do campo, Rogélio, não é Rogério Pérez. Paranazinho e Beira Rio no Ademir Fiorelli. Cajuru do Sul e Jardim dos Estados, lá no Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias. Gerações Unidas e América no Vitalino Pagliato. E Vila Helena e Gunhê, lá no Adelido Amaral. Os jogos da tarde, Jardim Planalto e Nova Esperança, também no Centro Esportivo Dr. Pitico. E o Jandaia joga contra o Galácticos, lá no Wilson de Abreu. Então, encerramos aí então o bloco aí do Campeonato Varziano. Espero que vocês tenham ficado por dentro de tudo. Se passou algum resultado ou quer saber mais, lá no nosso Facebook tem todas as informações. Voltar a falar de futsal, porque a CEDESP abriu as inscrições para a Tacinha Votorantim de Futsal, que é um tradicional torneio aqui da cidade, né? Serão esperadas, a organização espera mais de 300 equipes e as inscrições são gratuitas, sendo que cada equipe pode inscrever até 15 atletas. Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição que está disponível lá na Secretaria do Desporto, na rua Monte Alegre 298, ou solicitá-la pelo e-mail cedesp@votorantim.sp.gov.br cedesp@votorantim.sp.gov.br. E a competição será disputada nas categorias Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e também o feminino. O prazo final das inscrições termina no dia 2 de abril e o início do torneio está previsto para o dia 25 de abril. Então, vocês têm aí, quiser inscrever sua equipe na Tacinha Votorantim, tradicional torneio aí que está chegando em sua 22ª edição, os times então têm até o dia 2 de abril. Mais informações pelo 3243-1519. Liga lá, conversa com o Décio Prado, ele te passa todas as informações. Então, repetindo, 3243-1519. E nesse final de semana, eu estive acompanhando mais uma rodada do torneio Cruzeirão. E ó, teve um golaço. Põe na tela aí, Rony. A partida foi entre o Surpresa FC e o Simpatá Tá Bom, aqui de Votorantim. O Surpresa, esse time verde aí, tá jogando de verde, olha o gol que o Guilherme Custódio, camisa 8 do time de verde, fez. Virou em cima da marcação e marcou um golaço. E aí, Rony, você ia fazer um gol desse? Ah, você não faz não, hein? Gostou do gol do cara, hein? Apesar do golaço, o time aí de verde, aí, o Surpresa FC, tá fora da competição. O jogo terminou em 4-4 e nos pênaltis, né, a equipe do Simpatá Tá Bom, aqui de Votorantim, que tem um uniforme belíssimo, né? Um uniforme aí que lembra o uniforme do Arsenal da Inglaterra. Aliás, o Arsenal joga hoje, hein? Contra o Manchester, quartas de final da Copa da Inglaterra, ó. Chegar cedinho em casa para assistir. Então, o Simpatá Tá Bom, aqui de Votorantim, se classificou e avançou no torneio Cruzeirão. E falando em Cruzeirão, para quem está nos assistindo na segunda-feira aqui na hora do almoço, hoje tem rodada no ginásio do Éden e também no Gualberto Moreira. Nos dois locais, a rodada começa às 7h30 da noite. Lá no Gualberto Moreira, o Kamikaze Quadra Tropical joga contra o Aclima, o GFT Brasil enfrenta o Barcelona Mr. Wash e, fechando a noite, União Tribuna, né, uma rapaziada lá de Indaiatuba, joga contra a equipe aqui do Sérgio Futsal, equipe bastante conhecida aqui em Votorantim e também em Sorocaba, né, mano? Aí um grande abraço pro Sérgio. Lá no Éden, em Sorocaba, o 20 de novembro joga contra o Unidos do Maria Eugênia, o Ajax, né, que no sábado aí jogou a semifinal do Alberto Chupim, joga contra a Consultel, o Ajax praticamente jogando em casa, né, porque a rapaziada lá, os jogadores são tudo ali da região do Éden, então a torcida para eles, assim como já foi no primeiro jogo, vai ser grande. E às 21 horas, a Ferroviária joga contra o Café com Leite. E para o pessoal de Votorantim, que quiser acompanhar o Cruzeirão de perto, mas não quiser ir para Sorocaba, amanhã, terça-feira, também tem rodada aqui no ginásio do Sermag, ó. O ESF Clube joga contra o Asaf Futsal, né? O Asaf que já jogou uma partida. Depois o time do Rony, hein, ó. O Kiverão Point joga contra o Vila Barão. Tá escalado, Rony? Ou tá de molho ainda? 8 meses fora, hein?
Lesão de craque é duro, hein? Vai ficar muito tempo fora ainda. Então o Quiverão do Rony joga às 8h15 contra o Vila Barão. E fechando a noite, o bonde aqui de Votorantim joga contra o Morro do Galo, lá da cidade de Tapetinga, ó. O pessoal de Votorantim ficar esperto aí com a equipe do Morro do Galo, que eu acompanho os campeonatos de lá. Eles estão ali, chegaram nas finais num torneio local lá. Então, atenção contra o Morro do Galo. E falando em futsal, agora vamos falar um pouquinho do Brasil Quirim, que nesse final de semana estreou muito bem na Liga Paulista, né? O atual campeão, que vai buscar o bicampeonato, estreou com 2 vitórias. Na sexta-feira, ele foi até São José dos Campos e bateu o São José por 4-0, ó, lá na quadra do São José, hein? O Betão fez gol, o Xuxa fez gol, se bem que o Xuxa foi o destaque do jogo do sábado, em que o Brasil Quirim, ainda lá na região do Vale do Paraíba, só que na cidade de Guaratinguetá, venceu a Ioca por 7-1 com 3 gols do Xuxa, hein? Então, o Xuxa é, ó, camisa 20 aí, sorocabano, grande destaque aí do Brasil Quirim nesse início de Liga Paulista, ele também que jogou muito no ano passado. O próximo jogo do Brasil Quirim acontece na próxima quinta-feira, em Sorocaba, às 20 horas, lá no ginásio do Éden, e o adversário será FIB Bauru. Então, o torcedor que quiser ir ver Falcão, Xuxa, o Betão, o técnico PC Oliveira, ó, corre lá para garantir seu ingresso na próxima quinta-feira, 8 horas. Então, Brasil Quirim e FIB Bauru, já terceiro compromisso do time de Sorocaba na competição. E eles estão adiantando esses jogos do Brasil Quirim em virtude aí da disputa da Taça Brasil de Clubes, né? Que o Brasil Quirim vai estar disputando lá em Jaraguá do Sul. Então ele está aí adiantando algumas rodadas para o time poder viajar tranquilo. Seguindo aqui com o Camisa 10, mandar um abraço aí a todos aí que nos assistem, né? Mandar um abraço aí para minha tia também, que, né, passou maus bocados esse final de semana, mas agora já está tudo bem com ela, está tudo bem de saúde, desejar muita força. Mas voltando aqui agora a falar de futebol, porque a equipe do Atlético Sorocaba confirmou presença no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, né? Esse ano o São Bento não entrou, porque muito em função também do final lá da parceria com o Craques do Amanhã, que mantinha o time, as categorias de base, mas o Atlético Sorocaba confirmou a presença no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. A competição tem início previsto para o dia 11 de abril e terá participação de nada menos que 64 clubes. O Galinho está no grupo 5, ao lado de São Paulo, Portuguesa, São Caetano, Juventus, Taboão da Serra, Osasco Audax e Nacional. Na primeira fase, os clubes são divididos em 8 grupos de 8 equipes cada. Eles jogarão em 2 turnos dentro do grupo, ou seja, o torcedor do São Paulo poderá ver o São Paulo jogando em Sorocaba aí com as categorias Sub-15 e Sub-17. Os 4 melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, onde os 32 classificados formarão 8 novos grupos com 4 equipes, que jogarão entre si em turno e retorno novamente, com os 2 primeiros passando para a terceira fase, onde serão novamente formados mais grupos e assim por diante. Os 8 classificados da terceira fase, então, né, dessa terceira fase de grupos, passam finalmente aí para o mata-mata. Então, só repetindo aí o grupo do Atlético Sorocaba, o time está no grupo 5, tem São Paulo, Portuguesa, o São Caetano, Juventus, o Juventus que é tradicionalíssimo em categorias de base, né? Até venceu Copinha Votorantim já, Taboão da Serra que também tem um bom trabalho, o Osasco Audax, né? Time lá do Vampeta e também a equipe do Nacional. Campeonato então previsto para começar no dia 11, sai no tabela tudo bonitinho, como você já sabe, nosso Facebook, Camisa 10 TVV, você encontra lá todos os jogos do Galo na competição. Mas o time principal, né, do Galinho pro Galão, o time principal voltou a perder no Campeonato Paulista. Jogando na sexta-feira passada, lá em Rio Claro, a equipe sorocabana perdeu para o Velo Clube pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado por PC aos 36 minutos do segundo tempo. Agora o Atlético começa a se preocupar com o rebaixamento, né? O time está em 14º lugar com 8 pontos, apenas 2 a mais que a Catanduvense, que é o time que abre a zona da degola. Então o Atlético agora aqui iniciou o campeonato bem, né? Empatou com o São Caetano fora, o São Caetano que vem bem, depois goleou a Barbarense, caiu um pouquinho, trocou de técnico, aí goleou o Santo André por 4-0, que também já não vinha bem, né? Deu aquela impressão que ia reagir no campeonato, mas voltou a perder lá pro Velo Clube e agora tem que começar a se preocupar com o rebaixamento. O time volta a jogar, né, nessa próxima já quarta-feira, lá no SIC, contra o Oeste. O jogo está marcado para as 19 horas. Vamos ver como é que está a classificação então do Campeonato Paulista da Série A2?
para você ver aí porque o Atlético tem que se preocupar. Primeiro colocado, a Ferroviária, 19 pontos. São Caetano, ó, como eu falei, o São Caetano foi um time que o Atlético empatou lá no ABC. Aparece em segundo com 18. O Oeste de Itápolis, o próximo adversário do Galo, é o terceiro com 17. E o Independente de Limeira tem 15 pontos. Se o campeonato terminasse agora, esses seriam os 4 que estariam promovidos à primeira divisão. Em quinto lugar, a União Barbarense, ó, que perdeu aqui em Sorocaba para o Atlético, trocou de técnico, ó, olha como reagiu. Já aparece aí em quinto lugar com 15 pontos. Na sequência aparece o Água Santa, 14. Grêmio Novo Horizontino, também 14. Rio Branco de Americana, que deu uma caída aí no campeonato, 13. Guarani, 13, que perdeu lá pro Comercial. E o 10º colocado é a equipe do Velo Clube, a que venceu o Atlético Sorocaba na última rodada. Virando a classificação, Santo André, 11º com 11 pontos. Mirassol, 12º com 10. Comercial, também 10. E aí, em 14º, aparece o Atlético Sorocaba com 8. Na sequência, Matonense Paulista de Jundiaí, 7 pontos. E na zona do desespero, Catanduvense, Monte Azul, Batatais, todos com 6 pontos. E na última colocação, o Guaratinguetá, lá do técnico João Telê, tem apenas 3 pontos ganhos. Então é bom prestar atenção aí nessa classificação, porque no meio de semana tem rodada. E se o Atlético vacilar em casa, pode terminar aí a rodada aí que seria a 9ª rodada, já na zona do rebaixamento, com o campeonato chegando na sua metade. Então é bom o Galo abrir o olho e começar aí a não desperdiçar mais pontos em casa. Vamos falar do São Bento agora? Vamos para a primeira divisão? Nós temos aí os melhores momentos da equipe do São Bento, que jogou sábado contra o São Bernardo lá no ABC. Esses são lances do segundo tempo, ó. Primeira grande chance do São Bento abrir o placar foi uma bola do travessão no chute de Éder Louco. Outra boa chance veio após o cruzamento do Marcelo Cordeiro. E olha o gol que o Romário perdeu, hein? Até o Rony faria esse gol, não faria não, Rony? Outra chance, São Bento, agora no chute de Éder. Esses lances aí são do segundo tempo, hein? Aí a resposta do São Bernardo. Veio nesse chute aí que obrigou o Henal a trabalhar. O Henal bateu roupa. E depois aí teve que se recuperar para evitar o gol aí da equipe da casa. Giancarlo também deu trabalho aí pro goleiro, dessa a zaga afastou. Diego Barbosa, que entrou no segundo tempo, também teve boa chance, mas o goleiro Daniel, da equipe do São Bernardo, teve aí essa saída arrojada aí e evitou o gol do São Bento, que depois a zaga ainda afastou o perigo. Bobeada na saída de bola do São Bento, ó, isso não pode acontecer. Marinho chutou cruzado e o Henal estava lá para salvar, ó. Deu um tapinha, mandou para escanteio. Cobrança de escanteio. E novamente o Henal apareceu aí para evitar o que seria um gol contra da equipe aí do São Bento. Outro escanteio, hein? Não é replay não. O jogador do São Bernardo marcou o gol, só que o Bandeira entendeu que a bola tinha feito a curva por fora da linha de fundo, hein? Ó, lance de sorte. Outra bobeira na saída de bola do São Bento. E dessa vez foi o Jean que chutou, tá? Outra grande defesa do goleiro Henal. Henal trabalhando aí bastante aí nesse jogo aí. E o último lance de perigo do jogo também foi do São Bernardo. O Jean chutou e o Henal pegou sem maiores problemas. Final de jogo. São Bernardo 0, São Bento também 0. Rapidinho aí então, ó, que o programa tá acabando, tá passando rapidinho hoje. Próximo jogo do São Bento é pedreiro, hein? Joga no Morumbi, quinta-feira, contra o São Paulo. Então, São Bento aí precisa reagir. Vamos à classificação. Grupo A, próximo adversário do São Bento, que é o São Paulo, líder com 17 pontos. Em segundo lugar aparece Mojimirim com 15. Terceiro, Ituano com 13. São Bernardo e Red Bull na quarta posição com 8 pontos. Grupo B, que é o grupo do São Bento. Corinthians, já disparado, 19 pontos. Ponte Preta, também virtualmente classificada, tem 15. Osasco Caldax aparece com 10. São Bento, 9. E Rio Claro, 8. Agora, ó, presta atenção quando virar a página. Esses times aí de amarelo são os que estão na zona do rebaixamento, hein? Palmeiras, no grupo C, 18 pontos, líder. A Portuguesa tem 10. Botafogo tem 9. Linense e Marília, Linense 6 e Marília 2. Esses aí são os times aí que estão na zona do rebaixamento, porque para a zona do rebaixamento o que importa é a campanha geral, independente do grupo. Então pode acontecer de 4 times do mesmo grupo ser rebaixado. No caso aqui tem 2 do grupo C na zona do rebaixamento. E no grupo mais fraco da competição, o Santos pode até entrar de folga. Ó. Tem 20 pontos, o Capivariano tem 9,
o 15 de Piracicaba, que deu uma reagida legal aí, já tem 7. Penapolense 6 e Bragantino aí, que está numa situação difícil, tem 3 pontos. Então, se você analisar bem, o São Bento está com 9 pontos, só que a turma aí da zona do rebaixamento está tudo com 6. Então, ó, não está uma distância segura. É lógico que vencer o São Paulo no Morumbi seria muito difícil, mas cá entre nós, hein? Uma vitória de São Bento ali pode até derrubar o técnico Muricy, que seria assim muito bacana para a torcida do São Bento, né? Mas o São Bento ele precisa começar a fazer pontos, principalmente no último terço do campeonato, quando for jogar contra as equipes do grupo D, que é o grupo mais fraco. Então, São Paulo e São Bento jogam quinta-feira no Morumbi. Nós vamos ficando por aqui, agradecer aí a audiência de todos e voltamos aí na próxima segunda-feira com todas as novidades do Campeonato Varziano, do futsal, São Bento, Atlético e demais modalidades aqui da cidade de Votorantim. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.